Olá, pessoal do pequeno grupo, boa tarde. Mais uma vez nós estamos aqui para mais um estudo da lição e hoje nós vamos falar sobre a lei de Deus. E espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde e estejamos todos aí, mesmo estando dentro de casa, sejamos todos felizes, estudando a palavra de Deus. E mais um pouquinho nós vamos falar sobre a lei de Deus essa semana que vem nesse estudo 6 do nosso pequeno grupo. E como nós sabemos, são divididos em 3 partes: relacionamento, comunhão e missão. O relacionamento, hoje, para nós pensarmos um pouquinho, ele vem falando assim: que importância tem as leis no mundo natural, como, por exemplo, a lei da gravidade, né? Que importância ela tem, né? Para vocês pensarem. E as relações humanas? Pensamos nas relações da lei de trânsito, como seria o mundo sem leis, né? Como seria o trânsito sem lei? Seria um caos, né? E pensando na lei de Deus como criador do universo, qual é a importância das leis de Deus? As leis que Deus nos deixou. Então nós vamos ver um pouquinho agora na comunhão que nós vamos ter com Deus, um pouquinho das leis, compreender um pouquinho dos princípios das leis de Deus, das leis que Ele nos deixou. Em princípio, Ele nos deixou para nós termos uma base, nos deixou os 10 mandamentos, que é muito importante para nós. E quando nós falamos dos 10 mandamentos, que está ali na palavra de Deus em Êxodo 20, de 3 a 17, nós já é conhecido de nós todos, os 10 mandamentos, né? Mas muita gente fala assim, mas vocês falam em 10 mandamentos, mas os mandamentos foram resumidos em 2, amar a Deus sobre todas as coisas e amar o teu próximo como a ti mesmo. Exatamente isso. Mas se nós guardarmos do primeiro mandamento, que é não terás outros deuses diante de ti, até o 4º mandamento, lembra do dia de sábado, nós estaremos amando a Deus acima de todas as coisas. E do 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, até o não cobiçará nada do próximo, estaremos amando o nosso próximo como nós mesmos, como Deus também nos pede. Então vamos estudar bastante também os 10 mandamentos aí, que nós não temos tempo agora, para nós estarmos inteirados também nos 10 mandamentos, para que nós possamos entender que Deus quer que nós guardemos essa lei dele, sim, que é muito importante para a nossa vida espiritual. E a comunhão também, ele vem nos contando a história de Zaqueu, né? E na história de Zaqueu, esse publicano, ele percebe-se de que ele praticava, né, aquela exortação, mas, mediante o seu arrependimento e restituição, Jesus o perdoou e o salvou, né? Na Bíblia encontramos a salvação, mas também encontramos as orientações e a maneira correta em que devem viver os filhos de Deus. É a lei, porque Deus deixou a lei para que nós possamos compreender os nossos pecados. A lei, ela serve de parâmetro para nós sabermos como está a nossa vida espiritual, até onde nós podemos ir, até onde nós não devemos ir. A lei, ela serve de parâmetro para que nós possamos entender onde nós não podemos passar, para que nós não pequemos. Somos já pecadores natos, mas para que nós não ultrapassemos, né, as leis que Deus deixou para nós. Ali em Gênesis 2:2 vem uma pergunta: antes dos sinais, os mandamentos já existiam? Sim, está dizendo ali que sim, né? E Abraão já obedecia e já guardava as leis, está ali em Gênesis 26:5, que ele já obedecia e guardava as leis de Deus. E é muito importante nós vermos isso. E ali em Salmos também diz sobre a lei, Salmos 19:7, né? A lei do Senhor, ela é perfeita, restaura a alma. Olha só, tá ali em Salmos também. E o que Jesus disse sobre a lei, tá ali em Mateus 5:17-18, é que ele não veio para revogar, e sim para cumprir. E nem um tio, nem um i, nem um tio pode ser tirado. Não pode jamais, pode ser tirado da lei de Deus. Então, tudo isso está escrito para nós, para que nós não mexamos nas coisas de Deus de jeito nenhum, né? E ali em Tiago, Tiago e João, eles dizem, o que eles dizem sobre a lei, né? Então, ali em Tiago e João, por exemplo, em Tiago 2, de 10 a 12, em 1 João 5:3, que nós conhecemos o mandamento, e que este mandamento de amor a Deus é que nós guardemos os mandamentos, porque a maior prova de amor que nós podemos dar a Deus é guardar os mandamentos dele. Então, uma prova que nós damos a Deus quando nós guardamos este mandamento, este é o amor de Deus, que guardemos os mandamentos.
Então, é esse que Deus quer de nós e nós precisamos fazer isso para que as coisas vá bem também na nossa vida espiritual, né? E qual é a função da lei? Como eu falei agora no início, a função da lei é que pela lei nós conhecemos o pecado. A lei, ela é um parâmetro para saber o quanto nós estamos pecando. Deus já deixou isso para nós, glória a Deus por isso. E ele deixou bem sabiamente, né? E aí? E nos dias de hoje nós precisamos ainda guardar as leis? Sim, aqui diz assim, 1 João 2, 3, 4, diz assim, aquele que diz, eu conheço e não guarda os meus mandamentos, esse é mentiroso. Olha, irmãos, olha que coisa séria, este é mentiroso. Então, nós precisamos ter muita atenção com isso. E agora chegou a hora da nossa ilustração, uma hora que eu gosto muito. E aqui vem contando essa ilustração de um certo pregador, que ele usou 3 ilustrações para exemplificar a lei de Deus. Primeiro, ele relacionou a lei de Deus com um espelhinho de dentista. Aí ele pegou aquele pequeno espelhinho e ele comparou que ele pode localizar as cáries do dente, mas ele não pode fazer o serviço. Ele pode localizar a cárie, mas ele não pode fazer o serviço da cárie com aquele espelhinho. Depois ele comparou a lei com uma lanterna, que de repente você queima um fusível, você fica sem luz, você vai lá com uma lanterna e vai lá e verifica que queimou o fusível, mas você não pode colocar a lanterna no lugar do fusível, que a lanterna não vai substituir o fusível, correto? A terceira figura que ele relacionou foi um prumo de pedreiro. Por exemplo, o pedreiro, depois que ele faz um determinado serviço, ele coloca o prumo, e se ele vê que o serviço está torto, ele não pode consertar o serviço dele com aquele prumo. Aquele prumo serve somente para um parâmetro que o serviço está torto, mas ele tem que usar outras ferramentas para consertar. E Deus também, ele faz isso conosco. Ele usa a lei, ele aponta. Deus deixa a lei para apontar o pecado, mas a lei não nos salva. A lei apenas aponta o pecado para nós. A lei não pode nos salvar. A lei pode mostrar a nossa fraqueza, mas não pode nos fortalecer. Não é verdade? Então, ela pode condenar, mas não pode justificar. A lei ordena que façamos o bem, mas não pode capacitar que nós façamos. Não é verdade? Então, nós temos que ter essa preocupação. A lei de Deus revela o problema do pecado, mas mostra que a resposta é encontrada na graça de Deus. A graça é imerecida que Ele nos oferece gratuitamente na pessoa de Jesus Cristo. Olha que maravilha, irmãos. A graça é imerecida, ela é oferecida por Deus. Nós não merecemos a graça de Deus, mas nós a temos. Olha que bênção. Isso é muito bom, muito bom. Então a lei não nos salva, mas ela serve para que nós enxerguemos, para que nós possamos saber que estamos pecando, pedir o perdão de Deus e Ele vir nos socorrer para nos salvar e dar a nós essa graça imerecida. E na história da mulher adúltera de João 8, após perdoar aquela pobre mulher, Jesus deu uma ordem a ela: vá e não peques mais. Está ali em 8:11, né? João 8:11. E com isso Jesus também estava lhe dizendo que não mais transgredisse a lei. Aí dependia mais dele? Não, dependia dela. Porque a parte de Jesus ele havia feito. Agora dependia dela querer ou não essa graça imerecida que Jesus tinha dado a ela. Vamos fazer a nossa parte? Vamos fazer a nossa parte guardando as leis de Deus e recebendo essa graça imerecida que Deus tem para nos dar? Essa graça que Deus quer nos dar. E depende de nós, queremos recebê-la ou não. Por favor, irmãos, vamos ficar atentos a isso. Nós temos um plano na nossa vida que nós precisamos aceitar. E qual é a motivação para guardar a lei de Deus? Está em João 14:15. Se amais, Deus diz assim, se me amais, guardareis os meus mandamentos. Olha que maravilha. João 14:15. Guardem esse verso. Nessa próxima semana, iremos ler mais a lei escrita em Êxodo 20. Que nós possamos estudar os mandamentos que Deus deixou para nós, os 10 mandamentos.
que sirva de parâmetro na nossa vida, para que nós estejamos cada vez mais perto de Jesus. Oremos. Querido Deus, obrigada por essa oportunidade de estudarmos mais uma vez a Tua palavra, Senhor. Por favor, Senhor, ajude-nos esse resto de semana e que esta oração chegue ao trono de graça, Senhor, e que encontre todos os nossos irmãos bem e que esse confinamento acabe o mais rápido possível para que nós possamos nos encontrar fisicamente novamente, Senhor. Obrigada por tudo, Senhor. Guarde todos os seus filhos na face da terra. Abençoe a cada um de nós e ajude-nos a passar por todas essas provações. Essas bênçãos nós te pedimos e te agradecemos em nome e por amor de Jesus. Amém. Deus abençoe a cada um de vocês, irmãos. Até a próxima.